Olá! Como é bom estar com você mais uma vez para juntos lermos a palavra de Deus. Hoje nós leremos os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Neemias. Deus é fiel e bom e eu tenho certeza que Ele vai produzir em você momentos agradabilíssimos durante a leitura da palavra. Minha oração é que as bênçãos dele sejam derramadas sobre a sua vida e no momento da leitura que ele possa estar falando ao seu coração. Que você possa estar tendo momentos agradabilíssimos comigo aí do outro lado, né? É tão bom saber que eu não estou sozinha, que tem você comigo lendo a Bíblia. Vamos convidar mais pessoas para ler a palavra de Deus. Ainda estamos em tempo, né, de ler, de começar. Quem não começou ainda pode começar lá em Gênesis, nós temos tudo gravadinho aí, pode começar a ler 2 dias, né, ler o Gênesis e ler o atual de hoje, tá bom? Então vamos lá na leitura de hoje, porque eu sei que Deus tem grandes coisas para nós. Vamos lá? Medidas contra a usura, Neemias capítulo 5. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, como os deles. Não, como eles mesmos. E nossos filhos são tão bons como os deles. É que eu pulei uma linha. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes segundo nossas posses, e vós outra vez negociaríeis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes, hoje vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Que bênção, né, gente? Que bênção. Foi linda essa história aqui. Se você entendeu, né? O próprio povo estava usurpando do povo deles mesmo. E aí Neemias vem e entra em favor e o povo então resolve restituir aquilo que eles tinham pegado. Que bênção. O bom exemplo de Neemias. Também sacudiu meu regaço e disse: assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu,
nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes, também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia eram boi, 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias capítulo 6. Os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Então chamaram ele para um encontro, mas ele sabia que ali era uma armadilha. Vamos ver a reação dele, né? Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro e, segundo se diz, queres ser o rei deles. Fake news. Olha o que é fake news. Fake news é uma notícia mentirosa. E puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largaram a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha que coisa linda, que oração fantástica, né? No momento em que ele está precisando de forças para terminar toda a obra, e ele vem, e os inimigos vêm assolar, vêm tentar destruir essa possibilidade de continuidade dessa obra, ele clama ao Senhor: fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? Nossa, gente, essa história tá pegando fogo, que lindo, olha que lindo, né? Eles falaram para ele que os homens iam matá-lo à noite, né? Quem mandou falar lá, e aí ele disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus que o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Olha que coisa. Para isto subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivesse motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate,
no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Terminada a reconstrução do muro. Acabou-se, pois, o muro nos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Olha, gastaram 52 dias para concluir a reconstrução do muro. Sucedeu que, ouvindo-o, todos os nossos inimigos temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Viu? Reconhecer que eles não estavam sós, mas que Deus estava ali intervindo a favor deles. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, pois muitos em Judá lhe deram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Neemias capítulo 7. Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Olha que escolha, né? Olha aqui a importância de saber escolher bem a liderança, né? Não escolheu aleatoriamente. Ele observou as características desse homem para o escolher como liderança aqui. Ele era mais do que muitos outros, homem fiel e temente a Deus. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. A relação dos que voltaram a Jerusalém. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntassem os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém para ajudar cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuas, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Paate Moabe, dos filhos de Jesu e de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 760, os filhos de Binuí, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgade, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.067, os filhos de Admin, 655, os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Bezai, 324, os filhos de Arife, 112, os filhos de Gibeão, 95, os homens de Belém de Netofa, 188, os filhos de Anatote, 128, os homens de Bet-Asmavete, 42, os homens de Kiriat Jearim, Sefira e Beerote, 743,
Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adid e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, a casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Eu tenho uma irmã que chama Odeva, mas essa aqui é com H, a minha irmã é sem H. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acute, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias e os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, e os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim e os filhos de Amon. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Os seguintes subiram de Tel-Melá, Tel-Arza, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. Dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, o qual se casou com uma das filhas de Barzilai, o Geleadita, e que foi chamado pelo nome dele. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram até 7.337 e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720, contribuições para o templo. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arratéis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Terminamos a nossa leitura de hoje. Que bênção maravilhosa, né? Nós vamos começar já a nossa sexta premiação, embora eu tenha dado já
5, né? 6, 7. Eu já tenha dado 7 premiações, porque no mês de maio eu dei 3, né? Nós vamos para a nossa 6ª premiação. Que bênção, né? Você quer participar? Você quer ganhar? Eu vou falar, nós vamos doar um livro, né? Que é o que eu gosto de presentear, para que vocês tenham disposição, vontade de ler cada vez mais. Então eu vou doar um livro também. Eu vou te falar o livro amanhã, porque o nosso tempo está muito corrido hoje, tá bom? E vou falar também o que você tem que fazer para concorrer a esse prêmio do mês 6. Até o dia 10 do mês 6 eu tenho que estar mandando já esse prêmio para vocês. Nossa combina lá atrás, né? Então vamos que vamos. Você presta atenção, então amanhã eu vou estar tratando aqui, né? Trazendo aqui qual é a brincadeira dessa vez, né? Brincadeira séria, né? Como que você deve participar do sorteio. E depois eu vou dizer o que você vai ganhar, tá bom? Então vamos embora, vamos que hoje o dia promete, muitas coisas boas têm para acontecer. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que você tenha tirado grandes lições da leitura de hoje, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Ele, porque Ele é a melhor companhia que você pode ter em um dia e em toda a sua vida, tá bom? Beijo, vamos!